Eu acredito que a solução possa estar no Conselho Nacional de Justiça, de modo que ele possa auxiliar todos os estados. O estado pequeno, que tem mais agilidade, que tem menos litigiosidade, ou pelo menos a proporção é menor, ele pode se preparar, ele pode se organizar muito melhor. Só que ele não passa essa tecnologia para um estado tão grande como São Paulo. E São Paulo fica pesado. O Conselho pode, porque ele é nacional, fazer isso. Ajudar os estados para que todos tenham o mesmo sistema de informática, a mesma tecnologia. E com isso, nós igualamos para melhor. A duração do processo cai. Hoje, a litigiosidade é excessiva. E é normal. Eu vou me adiantar um pouquinho mais, só para tentar explicar isso. Nós temos uma Constituição que assegura direitos. O artigo 5º da Constituição é pleno de princípios individuais. E o 7º é uma gama de inúmeros princípios de natureza social que atinge o trabalhador. Ora, se nós damos direitos, se nós concedemos princípios que devem ser cumpridos e, ao mesmo tempo, nós ampliamos o acesso à justiça com os juizados especiais, se nós ampliamos os direitos que decorrem da Constituição, mas que estão, por exemplo, no Código do Consumidor, há 10 anos não se falava em direito de consumidor. Hoje, todos se defendem, felizmente. A litigiosidade aumentou. Mas isso nós, sempre desemboca no judiciário, é bater na porta. Exatamente, nós não conseguimos acompanhar esse crescimento. Não há o crescimento vegetativo dos processos não corresponde, por exemplo, ao orçamento do tribunal. O orçamento, há um percentual fixado na própria lei de responsabilidade fiscal. E nós não podemos ultrapassar, e nunca ultrapassamos em São Paulo. Aliás, estamos aquém. Mas nós temos uma arrecadação e um limite de destinação para cada poder. E hoje, essa conta não fecha. Só tem de um lado uma demanda cada vez maior. Nós temos uma demanda muito grande. E uma barreira para aumentar o orçamento. Nós não temos verba de ampliação, por exemplo. Nós não teríamos verba suficiente para a realização de um concurso de ingresso na magistratura maior ou de servidores. Nós temos em torno de 46 mil servidores em São Paulo e possivelmente uns 400 mil no Brasil, se não errei. Mas não temos condição de trazer mais funcionários. Hoje, quando um tribunal cria uma vara, ele tira um de cada cartório para poder completar aquele cartório que corresponde à vara nova. Então, na verdade, você trabalha com o mesmo corpo e muitas vezes diminuindo a capacidade de trabalho em cada unidade. Então, é essa a dificuldade. Vamos ter sempre demora. Só que hoje essa demora, ela chega às vezes a 10, 12 anos. Felizmente, no estado de São Paulo, a unificação dos tribunais fez com que houvesse uma distribuição de todos os processos e uma resposta nos julgamentos. Este prazo já diminuiu. Hoje, ele, na segunda instância, não passa de 2 anos. Já melhorou. Melhorou. Doutor Rui, eu vou pedir licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo uma entrevista para lá de interessante com o desembargador Rui Stocco, indicado para o Conselho Nacional de Justiça. Doutor Rui, falar um pouco mais de Conselho Nacional de Justiça. O papel do CNJ ainda não foi, são 2 anos e pouco, né, de criação, houve aí uma série de embates no Poder Legislativo, na própria mídia, judiciário. No final das contas, ainda não é um poder pronto e definido. Olha, é isso que é o CNJ. Na opinião do senhor, para que caminho que tem que percorrer? Porque os desafios são
inúmeros e quase que impossíveis de se vencer em 2 anos. Qual deve ser a prioridade desse órgão, doutor? Antes, eu gostaria de fazer uma observação. Pois não. O Conselho Nacional de Justiça foi pensado num certo momento e se discutiu antes da criação. E houve uma rejeição muito forte, inclusive de segmentos do judiciário. E o mais curioso é que, ao invés de pensá-lo, se o recusou pura e simplesmente, o que tirou a oportunidade de fazê-lo nascer já melhor conformado. Isto atrapalhou, porque se aqueles que foram contra tivessem, de algum modo, buscado contribuir para que ele nascesse como um formato já melhor, mais adequado, talvez nós não tivéssemos que passar por um processo. Nós somos um país descoberto em 1500, portanto temos 500 anos, e um Conselho Nacional de Justiça que integra o Poder Judiciário na Constituição Federal, só abaixo do Supremo Tribunal, com 2 anos. Não se há de exigir que ele tivesse já uma perfeição. Ele é algo a ser melhor adequado, melhor no sentido de dar a ele aquilo que é a vocação dele. Interferir no âmbito do Poder Judiciário, porque ele é integrante do Judiciário, e fazer um Judiciário melhor. Mas em 2 anos não é possível. Acredito até que aqueles que estão lá, neste primeiro biênio, fizeram muito, fizeram o possível, mas não é tudo. Aqueles que chegarem agora, se eu conseguir chegar, vou buscar contribuir para essa melhoria e dar a ele uma vocação, a vocação de organizar o Poder Judiciário. Não vejo o Conselho como órgão puramente censório, porque para isso nós não precisaríamos dele, que me perdoem aqueles que estão me ouvindo, porque nós já temos as corregedorias. Que trabalham São Paulo. A de São Paulo tem um trabalho sério, mas o Conselho tem um destino muito mais grandioso do que isso. Ele tem a missão de tornar homogêneo um país que é todo cheio de diferenças. Cada estado tem um tamanho, uma expressão, uma arrecadação, uma maneira de viver, os seus hábitos, os seus costumes. Mas nós precisamos harmonizar isso. Harmonizar organizando, dando a todos os estados o mesmo status que tiver o melhor dos estados. Ou seja, nivelar por cima e dar a eles meios. E eu acredito que o Conselho vai conseguir isto, até porque há poucos dias vi um projeto que o Conselho vem desenvolvendo no campo da informática, de modo a dar aos estados que ainda estão deficitários, e São Paulo está, talvez é o que está mais deficitário de todos, dar a eles um sistema operacional no campo da informática de ponta. E eu acredito que isso só ocorre com um órgão que consiga juntar, unificar. Tenho muita esperança que a vocação dele seja bem maior do que aquela que se pensou. O senhor acha factível um conselho estipulando metas, indicadores sociais, tentando trazer para o judiciário uma filosofia até de uma